Olá a vocês, já estamos com o nosso segundo vídeo e dessa vez continuando com a ideia que foi apresentada anteriormente, que é como está a nossa relação com o tarô. Quando eu falo relação, repensando o tarô, mas principalmente não do ponto de vista do tarô fora de nós, mas é a qualidade da relação que nós estabelecemos com esse instrumento do qual nos servimos, não é? E é claro que o que define um ser, na verdade, em todos os níveis, é a qualidade das relações que ele estabelece com tudo, com todos. Por isso, nada mais lógico de utilizar essa mesma lógica para a nossa relação com o tarô, com as cartas do tarô. E como é que fica isso? Relembrando o que vimos no primeiro vídeo, no vídeo anterior, aliás, a este, nessa nova fase, né, o segundo da nova fase, este é o segundo da nova fase, aquele foi o primeiro, nós apresentamos a ideia de uma relação que nos transforma em objeto ou em sujeito. Na relação que nos transforma em objeto é uma relação vertical, é uma relação que vem ou de cima para baixo, certo? E tem uma resposta que é simplesmente uma resposta de seguir sem questionamento aquilo que vem de cima. Então é um diálogo que é imposto, um diálogo de dominação de um lado, que vem de cima, e o papel daquilo ou de quem está embaixo é de submissão, de seguir cegamente aquilo que lhe é dado, sem nenhuma crítica e sem dúvida, sem nenhuma autocrítica também, enxergando a si próprio nessa posição, e por isso mesmo sem consciência. Não existe consciência nesse caso. A consciência é simplesmente uma consciência de reprodução e não uma consciência verdadeira, que é uma consciência crítica. Certo? Então isso seria uma relação vertical. A relação horizontal pressupõe que os participantes dessa relação, que a constroem, estão em igualdade de condição. Então, os dois lados estão abertos a qualquer questionamento e se questionam mutuamente com o objetivo de transformação, de chegar a uma consciência maior que traga a eles um crescimento, uma evolução. Então é claro que o meu objetivo com essa nova relação com o tarô é estabelecer uma relação horizontal, uma relação que subjetifica, que transforma em sujeitos os dois participantes dessa relação. Eu resolvi inserir aqui neste vídeo um áudio que pudesse estabelecer com maior precisão a correspondência entre relação vertical e relação horizontal. O que nós podemos dizer a respeito das duas? Em que elas se diferenciam? Primeiro aspecto é que a relação vertical é hierárquica. Existe uma diferença de poder, de importância. Alguém é mais importante do que outro. E na relação horizontal, nós temos uma relação sistêmica. Ficam todos igualados, todos contribuem dentro das suas características, dentro das suas funções específicas, mas não existe uma hierarquia de importância. Então, a relação vertical, por sua vez, ela é desigualadora, ela desiguala aqueles que participam dela em diferentes funções de poder, em diferentes estados de força. Ao passo que na relação horizontal, ela é igualadora, todos têm mesmo igual valor. Nesse caso, a gente pode entender que a relação vertical, então, ela passa a transformar as pessoas em objeto, porque quando nós temos uma relação que desiguala os participantes dela, todos eles se transformam em objeto dessa relação, porque eles não estão na sua igualdade de abertura total e abertos à sua transformação e à sua crítica e autocrítica. E, por outro lado, se a relação vertical é objetificadora, a relação horizontal, então, faz dos seus participantes sujeitos. Ela é subjetificadora, sujeitos da sua história em transformação, em vida, igualados. Isso sim é que garante essa condição. A relação vertical, portanto, ela é impositiva, ela se impõe de cima para baixo, ao passo que a relação horizontal não tem cima nem baixo, tem paralelos no horizontal, no mesmo plano. E ela é dialógica, aberta ao diálogo. Não existe limite para que esse diálogo se faça.
A relação vertical, portanto, ela acaba sendo alienante na medida em que você tem que se afastar da sua consciência nessa relação. Você não diz o que pensa, você simplesmente obedece o que te é dito. Ou então você impõe o que você quer e você não está aberto a questionamentos. Ao passo que na relação horizontal, por ser dialógica, ela é conscientizadora. Você tem que assumir a consciência daquilo que você diz, daquilo que você defende e tem que se posicionar frente àquilo que o outro traz, porque a contribuição sua é importante também para o crescimento do outro. A relação vertical, portanto, é acrítica, ela não admite a crítica e, portanto, a autocrítica, ao passo que a relação horizontal é essencialmente crítica. Ela é essencialmente autocrítica. Ou seja, você parte da análise daquilo que está sendo trabalhado entre as duas partes para se chegar a um meio termo melhor em comum. Então, essa crítica é importante para o processamento de evolução da relação. A relação vertical é estática, ela não admite transformação, a passo que a relação horizontal é dinâmica. Óbvio que a relação vertical é passiva, ela não está aberta à transformação, e a horizontal é ativa, precisa dessa atuação permanente de consciência e de transformação. A relação vertical, portanto, é domesticadora, ela domestica os dois lados dessa relação, ao passo que a relação horizontal é libertadora, liberta você para o processo de crescimento individual e coletivo. A relação vertical reproduz uma verdade dada, sem nenhum questionamento, ao passo que a relação horizontal transforma essa realidade dela, dada, buscando uma evolução, um aprimoramento. Em suma, esses são os pontos fundamentais que vão nortear a nossa reflexão sobre a qualidade da nossa relação com o tarô. E como é que nós poderíamos entender os vários momentos da relação que temos com o tarô? Em primeiro lugar, é o tarô que nos chega. Nos chega através de vídeos que a gente assiste aqui no YouTube, como vocês estão assistindo ao meu, né? Ou mais especificamente a um livro que é um tarô que é proposto por alguém, e lá esse autor vai explicar exatamente o passo a passo, quais os seus princípios, quais os seus parâmetros, em que se baseia, no caso, por exemplo, do tarô mitológico, nos pressupostos dos mitos gregos. E dentro dessa posição, como que ele se apresenta? Ele se apresenta aberto à sua humanidade, às suas incertezas, ou ele se apresenta como algo dogmático, fechado, dizendo, isto é assim, e deixando aquele que se aproxima tendo que fazer uma certa cobrança interna de subverter essa relação e dizer, não, eu vou me relacionar com isso com meu espírito crítico, já que o que me vem não tem essa abertura para se colocar na sua humanidade de incertezas, né? Que todos nós somos donos de incerteza, não temos como não ser, somos humanos e essa incerteza está em tudo aquilo que produzimos. Na hora que eu me apresento como algo não humano, não incerto, tão seguro, tão fechado, tão definido, isso o transforma em algo meio que divinizado, né? Como nós já colocamos no vídeo anterior. Portanto, essa relação primeira já está aí. E normalmente o que acontece? Tudo aquilo que nos vem nos dá passo a passo o que fazer, como interpretar, inclusive apresenta a interpretação das cartas, como essa interpretação tem, quando você tirar essa carta, ela quer dizer isso ou não. Eles nos deixam um pouco na mão, aliás muito, na relação que estabelecemos com as cartas. Aí sim a gente pode exercer a nossa subjetividade. Mas ainda essa subjetividade é muito limitada porque ela está marcada pelo peso daquilo que foi dito sobre cada uma das cartas e o seu significado na leitura, no que a gente pode chamar do seu significado num jogo, né? Então, este é o primeiro momento. O segundo momento é a relação que nós próprios estabelecemos com a carta.
A relação que nós estabelecemos é uma relação também de subserviência ao que a carta nos traz, ou estamos mais abertos a outras opções de interpretação, outros questionamentos na hora que dialogamos já não mais com a teoria que a absorvemos, mas com a carta no momento prático. A nossa relação é uma relação horizontal ou é uma relação ainda vertical, nessa verticalidade em que nós simplesmente reproduzimos alguns códigos prontos sem que nós nos lancemos a questionamentos sobre esses códigos e principalmente atualizá-los à nossa realidade de hoje, essa realidade vivencial. E quando eu digo a sua realidade enquanto ser humano, de visão de mundo, de apreensão daquilo que está no seu entorno e do momento específico, né? Esteja você lendo para si próprio ou para alguém. Então, esse é um ponto muito importante. E a terceira possibilidade de entendermos essa relação também é se você for ler para si mesmo ou para uma outra pessoa, qual é a posição daquele que está, vamos dizer, sendo consulente, aquele que consulta o tarô através de nós. Porque às vezes nós fazemos dois papéis. Nós estamos lendo para nós, mas ao mesmo tempo nós somos o intérprete da carta e aquele que escuta o que o intérprete está falando, como se a gente se dividisse em duas pessoas. Mas para facilitar aqui para a explicação, suponha que alguém esteja lendo a carta com você e você esteja dizendo a ela o que as cartas dizem. Qual é a relação que essa pessoa estabelece com você? Uma relação passiva? Uma relação de ouvir sem nenhum questionamento? Você coloca as cartas dizem que, ou você abre o espaço. O que você diz sobre isto na sua vida nesse momento? Como você vê? Você permite que a pessoa entre e tente conjugar com você a possibilidade dela verificar e se posicionar sobre a validade daquilo, inclusive trazer a essa relação alguns elementos que nós, sem dúvidas, desconhecemos, que são os elementos vivenciais dessa pessoa. Ela não fica passivamente ouvindo aquilo que lhe é dito, como alguém que vai consultar um oráculo, um vidente. A relação horizontal não permite que você se apresente como um vidente, aquele que tem uma capacidade diferenciada de ver coisas que os outros não veem, os réis mortais, né? É o contrário, é a gente assumindo o mortal que somos, tanto quanto os outros, mas que conhecemos esse instrumento que enriquece não só aquele que vem até nós para ler as cartas, mas a nós próprios nesse processo de leitura. Porque a cada conceito que você questiona e que você procura internamente para explicitar para o outro, faz com que você se veja e você se perceba. E principalmente no diálogo, naquela resposta que ele lhe dá, você verifica se essa sua visão ela já não está necessitando de ser atualizada. Se ela não tem outras possibilidades de ótica, de enfoque. E exatamente isso é que faz com que nós tenhamos nesse processo algo muito mais dinâmico, que resgata a todos os participantes dessa relação uma posição de sujeitos, uma posição muito mais digna, uma posição que transforma em uma relação de respeito mútuo e de respeito com você próprio, no sentido em que você se aceita, principalmente naquilo que o define, que é um ser humano, mutável, ser histórico, jamais alguém que congela ou se congela em verdades prontas e se reproduz especificamente nesse sentido. Por isso que nós temos que abraçar esse móvel de crescimento, de amadurecimento da consciência, não só da consciência de quem vem até nós, para que nós possamos fazer a decodificação do que as cartas nos trazem, mas principalmente de nós com nós próprios.
você poder ter consciência daquilo que você diz, de como você diz, e se aquilo que você está dizendo de fato corresponde aos valores que você tem, e se esses valores ou esses princípios estão sendo questionados frente ao exercício da vida, frente às necessidades da vida que o momento nos traz. É isso que eu queria dizer hoje para vocês, já introduzindo essa visão daquilo que eu vou chamar como a qualidade da relação que estabelecemos com o tarô. Um abraço, até o próximo vídeo, espero o seu retorno, espero que você me diga o que você está achando disso tudo, se está muito estranho ou não, e até as suas críticas, porque se eu estou dizendo que críticas são necessárias, então eu próprio estou pedindo que vocês me ajudem nesse meu processo de crescimento. Um grande abraço e até o próximo vídeo.